Vacinação, eu queria falar com Paulo Pozzonov. A pesquisa do Datafolha perguntou: na sua opinião, o presidente Jair Bolsonaro está agindo mais para ajudar ou atrapalhar na vacinação de crianças contra a Covid-19? Vamos ao resultado. 58% respondeu que o presidente atrapalha na imunização infantil. 25% disse que ele mais ajuda do que atrapalha. 2% respondeu que não ajuda nem atrapalha. 14% não soube responder. E para você, Pozzonov, o presidente atrapalha ou ajuda? William, eu acho que quando a gente fala aqui, né, de pesquisa, a gente tem que sempre fazer aquelas ressalvas de sempre, porque as pessoas veem as pesquisas, inclusive, e principalmente do Datafolha, essa verdade com bastante desconfiança. Eu, pessoalmente, tenho uma opinião a respeito disso. Eu acho que muita gente prefere, às vezes, tapar o sol com a peneira. Eu não acho que seja a estratégia mais inteligente, nem política, nem eleitoralmente. Então, partindo do pressuposto, né, de que esses números refletem a realidade, refletem o que estão pensando as pessoas, é um número bastante preocupante para o presidente Jair Bolsonaro, né? 58% das pessoas veem aí nessa guerra que o presidente trava em relação à vacinação infantil, não veem isso com bons olhos. Eu tendo a ver essa atitude do presidente Jair Bolsonaro, eu entendo, né, a obsessão dele, é uma obsessão até virtuosa em relação à liberdade das pessoas, né, de escolherem. Mas, pelo jeito, ele não está conseguindo se comunicar direito com as pessoas. Pelo jeito, essa forma simples, beligerante de o presidente se comunicar com as pessoas, não está conseguindo transmitir essa ideia que ele quer passar de que as pessoas têm liberdade para vacinar ou não seus filhos. Pela pesquisa, 58% das pessoas veem com maus olhos essa estratégia do presidente. Eu acho que é uma questão aí de o presidente, se ele confia ou não nos dados, aí não é uma questão para eu analisar aqui, né? É uma questão de foro íntimo, mas sim, é uma questão para ele pensar se de repente ele não está agindo errado e corrigir a rota. Pelo que eu entendi, Paulo, isso tem muito a ver com a forma que eu pergunto. Então, a pergunta era: na sua opinião, o presidente Jair Bolsonaro está agindo mais para ajudar ou atrapalhar na vacinação de crianças contra a Covid? Se eu mudasse essa pergunta, tá? Da seguinte forma, e vou fazer isso no improviso. Na sua opinião, o presidente Jair Bolsonaro está agindo mais para questionar a necessidade do uso da vacina de crianças ou não? E aí eu teria um outro tipo de resposta. Então, assim, na verdade, é a forma o jeito que eu aponto a minha lanterna que vai dizer onde está a verdade? Tem essa pegadinha aí, né, das pesquisas, que é o vocabulário mesmo. Quando você fala em atrapalhar, daí você já atiça, a pessoa de repente já está aí irritada com o governo por outras questões, com o preço dos combustíveis, que a gente até comentou aqui no jornal, e de repente esse atrapalhar aí, ou ajudar, desperta, né, esse lado antigoverno de qualquer pessoa. E, por outro lado, atiça a militância, né? 25% que acha que ele ajuda. Eu também não vi também o presidente, na verdade, ajudar a vacinação infantil, até porque vai contra a ideia que ele mesmo expressa de que todo mundo deve ser livre para tomar a sua decisão com relação à vacinação dos seus filhos. E é por isso, né, que esses institutos de pesquisa, foi muito bom você trazer isso, William, é por isso que esses institutos de pesquisa muitas vezes caem no descrédito junto à população também. Então tem esse segredinho do vocabulário, essa certa indução na pergunta, que daí gera um resultado que às vezes pode ser distorcido. Mas eu insisto, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro, os seus assessores e até mesmo os apoiadores em relação às pesquisas, eles podem ser muito críticos em relação às pesquisas, em relação até como são formuladas essas perguntas, mas não devem, né, tapar o sol com a peneira, que foi até um erro aí cometido pelos petistas recentemente. Então, quando você fala que 25% aponta que o presidente ajuda, vamos lá. Quem compra a vacina, Paulo? É o cara que atrapalha? Quem comprou as vacinas foi o governo federal. Pode ter, o presidente Jair Bolsonaro pode ter questionado a eficácia das vacinas, ele pode ter optado por não se vacinar, afinal de contas, ele acredita, né, na imunidade natural, porque ele já teve Covid,
mas ele comprou as vacinas e, no caso da vacinação infantil, a compra aí não tem nem interferência do governo estadual, né? A gente sabe que tem essa briga entre Dória e Bolsonaro. O Dória está lutando para que a Anvisa libere a Coronavac, mas a vacina que está sendo usada é a dose pediátrica da Pfizer. Eu lembro, né, quando era pequeno, tinha uma brincadeira que falava assim, meus pintinhos venham cá. Aí os pintinhos falavam, tenho medo da raposa. Aí tinha toda uma brincadeira em relação a isso. E eu tenho muito medo dessa história de atravessar uma rua sem olhar para os dois lados. E eu aprendi isso com a minha mãe desde pequeno. Você já observou que nos últimos 30 dias nós estamos com uma verdadeira enxurrada de pesquisas relacionadas justamente a assuntos ligados à eleição de 2022, ou é impressão minha? Não, sim, William, e essas pesquisas elas tornarão ainda mais frequentes, né? E não há como lutar contra isso. É o meio que a gente tem, o meio estatístico que a gente tem de compreender a realidade. O que eu acho muito interessante, William, é que essas pesquisas, as pessoas rejeitam o número dessas pesquisas porque elas vão contra, muitas vezes, estou falando mais especificamente das pesquisas eleitorais, não dessa em relação à vacina, mas vão contra a percepção que elas têm, de repente, na rede social ou até com seus familiares, com seus amigos, né? Eu escrevi até para a Gazeta do Povo a respeito disso. Eu mesmo não conheço aí 45% das pessoas que eu conheço não dizem que vão votar em Lula, como dizem as pesquisas eleitorais. Então, dá aquele bug, né, na nossa cabeça. Como assim essa pesquisa não reflete a realidade que eu consigo absorver com meus olhos, com os meus ouvidos? Mas aí é algo que os institutos de pesquisa vão ter que aprender a lidar, vão ter que dar uma resposta a isso ao longo deste ano, senão todo dia que a gente vem aqui comentar pesquisa, a gente vai ter que lidar com essa rejeição aqui do ouvinte, do espectador, do leitor, que realmente existe aí uma dissociação muito estranha que precisa ser explicada. E para a gente enxergar o todo, a gente tem que abrir os nossos olhos, né? Porque o que a gente está vendo hoje? Você passa na banca de jornal, você vê, por exemplo, candidato ajeitando a gravata como uma pose, como se fosse a solução para o problema do nó do Brasil. Vem o outro que é configurado como X, Y, Z. Então, nós estamos recebendo várias informações que têm um objetivo, Paulo, é esse. Vamos falar com o português claro? Na verdade, nós estamos sendo bombardeados por informações de tudo quanto é lado, com um fim eleitoreiro. É isso? Eu não sei, existe uma parcela, William, das pessoas, né, até num texto que eu escrevi a respeito disso, recebi muitas respostas nesse sentido, pessoas que acreditam que as pesquisas, que os institutos de pesquisa, eles estão aí num conluio, até com o TSE, essas ideias. Isso é completamente fake news, que fique bem claro. Mas é uma ideia que existe de que os institutos de pesquisa, em conluio com o TSE, já estão querendo criar um ambiente que legitime uma eleição fraudada em 2022. Mas eu acho muito complicado acreditar nesse tipo de coisa, porque eu, pessoalmente, não acredito na capacidade até da esquerda de se organizar nesse tipo de conluio, nesse tipo de conspiração, né? E seja capaz de manipular tanto assim o eleitorado. A verdade é que os números, as pesquisas trazem esses números. Eu ainda não vi, até partindo aí de forças aliadas do presidente, números diferentes. Quem sabe se a gente visse números diferentes aí por parte de forças aliadas do presidente, a gente pudesse fazer essa comparação e daí tecer esse tipo de teoria mais conspiratória. Mas a verdade é que, por enquanto, o que a gente tem é que é quase uma unanimidade, né? Tanto no que diz respeito a intenções de voto, quanto quando as pesquisas apontam a rejeição ao presidente Jair Bolsonaro, o que me parece que essa pesquisa em relação à vacinação